Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Neurociência e Saúde Mental. Meu nome é Marina Mendes, eu sou especialista em neurociência do comportamento aplicada ao desenvolvimento de pessoas e de organizações. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre jejum de dopamina. Você sabe o que é jejum de dopamina? Você sente que precisa fazer um jejum de dopamina? Lembre-se que ninguém ingere dopamina. Cada pedacinho dela é produzida no cérebro, ou seja, sua fábrica interna de dopamina trabalha muito bem sozinha e não precisa da sua atenção nem do seu consentimento para realizar o seu trabalho. Agora, seu corpo não funciona sem dopamina. Tudo, de certa forma, é uma experiência dopaminérgica. O que nós podemos fazer é reduzir ou eliminar alguns tipos problemáticos de estímulos dopaminérgicos. E é isso que o jejum de dopamina significa. Um pouco menos de atividade dopaminérgica em determinadas atividades mentais restaura níveis de tolerância e expectativa, fazendo com que a gente tenha menos frenesi, mais autocontrole, menos tentações e compulsões, pois o cérebro redefine o que é danificado com o jejum de dopamina. Ele volta a reagir a estímulos mais sutis. Melhor ainda se nesse tempo você adquirir novos hábitos, passar a fazer escolhas melhores, voltar a praticar uma atividade física, ler um livro, recuperando assim o seu equilíbrio. O nosso corpo, ele tem mecanismos homeostáticos. E o que significa isso? Significa que ele busca permanecer o mesmo. O nosso corpo, ele busca por parâmetros ideais, por tendências fisiológicas. Só que com o uso frequente e excessivo, alguns problemas começam a aparecer e com a dopamina não é diferente. Quando o nosso corpo sofre um forte choque de dopamina, é como se ele fechasse algumas janelas, reduzindo aí o número de receptores dopaminérgicos, que captam moléculas de dopamina, dando essa sensação de prazer. Quando picos de estimulação se tornam comuns, mais receptores vão se fechando, alguns até para sempre. Com isso, com essa redução de receptores disponíveis, vai ser preciso mais dopamina para sentir o mesmo efeito. E é isso que a gente chama de tolerância. Agora, tem um caminho inverso para tudo isso, que é a superregulação. A superregulação restaura e repovoa os receptores. E isso acontece quando os estímulos de dopamina é significativamente reduzido por um longo período. Assim, a quantidade de receptores vai retornando ao normal, assim como a resposta ao estímulo. Então, a proposta do jejum de dopamina é exatamente isso. Não é você desligar porque não é possível, mas é torná-lo mais sensível a formas mais sutis de estimulação, o que possibilita sentir prazer de forma mais complexa e satisfatória. Num próximo vídeo eu vou trazer para vocês, nós vamos falar sobre um comportamento altamente dopaminérgico e viciante, que é a nossa relação com as telas. Como que a gente pode ter mais controle sobre essa conectividade para a gente equilibrar aí essa liberação de dopamina, restaurando o nosso sistema dopaminérgico. Que, como eu já falei com vocês em vídeos anteriores, é o sistema do querer. É o sistema que estimula a gente a estar sempre buscando o novo, sempre buscando por aquilo que a gente ainda não tem. A gente sabe, pessoal, que isso funcionou muito bem lá no tempo dos nossos ancestrais, né? Aonde existia um mundo de perigo e de escassez, aonde precisava estar o tempo todo em alerta para poder sobreviver. Só que esse mundo mudou. Hoje a gente vive num mundo de abundância e relativamente seguro. Só que em contrapartida, o nosso sistema dopaminérgico ele não evoluiu nessa mesma velocidade, né, que o mundo e continua agindo de modo a nos estimular sempre estar buscando pelo novo e por algo que a gente não tem. Sempre estimulando a gente nessa busca constante. Então, saber lidar com esses circuitos neurais, com essa força biológica da dopamina, é muito importante. E uma dessas estratégias é reduzir os estímulos altamente dopaminérgicos. A gente sabe que a dopamina faz a gente querer, ela atua no sistema do desejo, de você ir buscar, ela te dá motivação. Então a dopamina, ela até garante um pouquinho de prazer,
Porque pensa bem, como é que você vai ter estímulo para buscar alguma coisa se você não sabe nem o que aquilo vai te dar prazer, né? Então, ela até te garante um pouquinho de satisfação, só que é sempre um se, é sempre um talvez. Você faz você buscar e quando você consegue, quando você tem a conquista, ela te coloca em contato, aí já são outras substâncias que atuam, né? São as substâncias do aqui e o agora. São as substâncias que te dão a sensação do tocar, do olhar. São substâncias químicas que têm a sensação do ter, que é a serotonina, a endorfina, a ocitocina, substâncias do ter. Então, o que o jejum de dopamina propõe não é você desligar o sistema dopaminérgico, porque nós já vimos que o nosso corpo não funciona sem dopamina. Então, o que o jejum de dopamina propõe é a redução das experiências altamente dopaminérgicas, né? A dopamina e as moléculas do aqui e agora, lembra aí, pessoal, elas se atenuam mutuamente, tá? A dopamina te faz buscar. Depois que você tem a conquista, são outras substâncias que atuam aí, tá? Por isso que às vezes a gente pode confundir um pouquinho aí e falar que dopamina é a substância do prazer. Ela até te garante uma certa satisfação, né? Que é quando a molécula se conecta no receptor, até para poder falar assim, ó, esse comportamento aqui tem valor, ele é recompensador, vale a pena, energiza o seu comportamento aí para você poder ir lá buscar, tá? Mas ela não te garante que você vai ter prazer, que você vai ter uma satisfação. Quando você conquista aquilo que você foi buscar, aí sim você entra num mundo de outras sensações, outras substâncias agindo, como a serotonina, a endorfina, a ocitocina, que são as substâncias do ter. Um exemplo bem clássico disso, pessoal, são os encontros, né? Eu tenho observado muito o comportamento das pessoas, não no sentido de julgamento, mas no sentido mesmo de fazer, de ter esse olhar para o comportamento a nível de neurociência, tá? Então, por exemplo, a gente vê muito, eu tenho observado muito isso. Às vezes eu estou numa praça de alimentação de um shopping e eu fico observando as pessoas em volta, né? Grupos de amigos, família, o tempo todo com o celular na mão, o tempo todo rolando feed. Já vi, às vezes, vendo série junto com a família. O que que causa isso? Qual que é a explicação neurocientífica disso, à luz da neurociência? Quando você está ali num celular, vendo alguma coisa no celular, você está em contato, né, esses comportamentos que muitas vezes são inalcançáveis, né? E aí você começa naquela abstração de planejar, de pensar, de futuro, de eu não tenho aquilo, eu preciso disso. Você começa essa comparação. Então, você se priva das sensações que as substâncias do aqui e agora, se você tivesse ouvindo quem está do seu lado, prestando atenção em quem está com você, né? Prestando atenção na comida que você está comendo, né? A gente tem visto muitas pessoas que estão ali almoçando, comendo com o celular na frente. Não presta atenção nos sabores, nos cheiros, que são as sensações que nos colocariam em contato com essas substâncias que estão garantindo aí a endorfina, a serotonina, o prazer, a sensação de bem-estar, a ocitocina, tão importante para vínculos sociais. Então, por isso, pessoal, que é tão viciante e preocupante a nossa relação com as telas, a nossa conectividade. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Então, pessoal, por isso que o jejum de dopamina, ele propõe a gente reduzir essas experiências altamente dopaminérgicas, né, a experiências de estar sempre conectado com algo que não é a realidade, que não é o presente, como é o caso das telas, para você ter mais sensações do momento presente, né? Você passa a viver com mais intensidade o momento presente, a sentir prazer com coisas mais simples, tá? Com o cotidiano,
com coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e que a gente, por estar sempre conectado com algo que tem a ver com o futuro, com planejamento, com algo que a gente não tem, com comparações, nos privam do contato dessas substâncias, que são muito necessárias para a nossa saúde mental. Então, pessoal, o jejum de dopamina, uma das estratégias também é ele vir acompanhado por um estímulo intencional de substâncias do aqui e agora, de modo a criar um prazer intenso desvinculado dessa ânsia da dopamina. Então, também não adianta nada você não ter a experiência dopaminérgica, né, mas não associar isso a algo que te dê o prazer do ter, do sentir. Um outro exemplo muito clássico disso também é quando você deixa, por exemplo, você está fazendo uma dieta, né? Você deixa de comer certas coisas que são altamente palatáveis, como é, alimentos com um valor calórico muito grande, gordurosos, extremamente industrializados. Você deixa de comer, você está numa dieta, você parou de comer, total, geral, mas você não associa isso a um hábito saudável, como, por exemplo, a prática de uma atividade física, não é verdade? Então, você não se coloca em contato com outras substâncias que vão te garantir essa sensação de bem-estar e de prazer. Quando você, por exemplo, também deixa de ver um celular, de ficar rolando o feed lá o dia inteiro, associe isso a um outro hábito, como, por exemplo, a leitura, né? Olha que coisa prazerosa é a gente ter contato com um livro, com um aprendizado novo, uma história. Então, você tira a experiência altamente dopaminérgica, né, de ficar lá rolando o feed, porque é prazeroso, a gente sabe disso, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, mas você também se coloca em contato com essa outras substâncias, com esses outros hábitos que são tão prazerosos quanto aquele ato de ficar lá no celular o dia inteiro. Então, lembre-se, uma dica, associe sempre, né, retire, você está fazendo um jejum de dopamina, você reduziu um estímulo altamente dopaminérgico, associe isso a uma outra atividade que também vai te garantir verdadeiramente até essa sensação de prazer, essa sensação de bem-estar. E, pessoal, é possível a gente ter prazer com experiências que não têm nada a ver com a dopamina, né? Como, por exemplo, viver o momento presente, cultivar hábitos que reduzem o apelo da dopamina. Lembre-se, pessoal, circuitos cerebrais dopaminérgicos levam muito tempo para serem modificados, tá? Não é da noite para o dia. Depende, assim, de um comprometimento a longo prazo e de uma repetição frequente. Então, quando eu falo de superregulação, é uma restauração a nível celular dos receptores de dopamina que, vamos dizer assim, né, não brotam, não nascem do dia para a noite. Por isso que repetição e disciplina é muito importante. Então, olha só, uma primeira regra básica, tá? Trate o jejum de dopamina como se fosse um treino. Pensa em um treino físico, numa musculação, né? São pequenas mudanças diárias, tá? Por exemplo, reduza a liberação de dopamina em horários específicos do dia, por exemplo, tá? Menos tempo no celular. Em vez de ficar no celular, vai ler um livro, né? Vai conversar com alguém, evite doces, compras, telas, qualquer coisa que nos afaste da sedução da dopamina é bom e substitua por atividades que vão te dar essa sensação de prazer no aqui e agora, tá? Agora lembre-se, pessoal, tem que ser todos os dias, tá? A abstinência de um dia não produz mudanças no cérebro a longo prazo. Então, as mudanças, para que elas aconteçam realmente a nível celular, a gente tem que ir lá e mudar e fazer todos os dias. A gente tem que colocar mudanças, atividades, hábitos que vão promover mudanças no filtro do comportamento. Porque sendo a dopamina um sinal químico que sinaliza valor, a longo prazo, ela sendo liberada em momentos específicos, em lugares específicos, ela produz mudanças no comportamento. Uma outra estratégia muito legal, muito importante também,
elimine alguns estímulos altamente dopaminérgicos. Por exemplo, notificações do celular. Não veja, desative. Separe o que realmente é necessário do que serve apenas para te dar um prazer momentâneo. Tenha em mente, pessoal, qual que é o seu propósito. Vale a pena? Estipule objetivos alcançáveis. Grandes mudanças, elas doem, mas elas passam. O nosso corpo se adapta. Recupere, mesmo que seja lento. Agora, quando a gente para de superestimular circuitos cerebrais de prazer, eles se tornam mais sensíveis, o que torna mais intenso o prazer que a gente vivencia. Não se trata de eliminar, mas de trocar a estimulação bruta da dopamina pela apreciação do aqui e agora, né? Trata-se de regular para precisar de cada vez menos e sentir cada vez mais. Recuperar aquilo que foi perdido, voltando assim a ter um gosto mais profundo pela vida. Lembre-se, doses rápidas de estímulos dopaminérgicos proporcionados por celular, doce, alimentos gordurosos, né, altamente palatáveis, porque são naturalmente recompensadores, aumentam a tolerância homeostática. Ou seja, nós precisamos de mais para sentir cada vez mais. E a vida moderna, né, pessoal, ela favorece esse cenário, né? Nossos dias, eles são uma sequência de estímulos dopaminérgicos, seguido aí por reações impensadas. A gente não reflete com muita frequência sobre por que que nós estamos sempre buscando mais estímulos e aí a gente não para nem para aproveitar as conquistas do aqui e agora. Então, buscar atividades que tenham valor, escolher as nossas reações. Então, olha só, buscar atividades que tenham valor, escolher as nossas reações. Agora, lembre-se, a felicidade constante, ela não existe. Uma pessoa feliz, ela não se sente impelida a melhorar o mundo e nem a si mesma. De todo modo, a insatisfação nos faz buscar o progresso. Agora, com o sistema dopaminérgico revitalizado, nós sentimos mais, né? É uma satisfação com menos prazer, com mais sensações no aqui e agora. Prazer em eventos cotidianos. E os picos, né, de substâncias do aqui e agora, eles se tornam mais agradáveis. Eu não digo que é fácil, mas que é totalmente possível e que a gente precisa tentar.